Então, a gente está aqui no estúdio hoje com o deputado Rui Carneiro. Ele é o nosso entrevistado aqui no Jornal da Manhã. E, claro, a gente não poderia, né, falar disso sem começar nosso bate-papo com o Rui sobre isso. Rui, mais um ano passando, a gente sem conseguir consenso para regulamentar Big Techs. As Big Techs continuam mandando e desmandando no pedaço, né? E eu costumo falar aqui que tudo na vida da gente é regulado, Rui. Absolutamente tudo. E por que não regular as Big Techs? O que é que acontece? O que é que está faltando no Congresso? Bom dia. Bom dia, Rejane. Bom dia, Daniel Lustosa. Bom dia. Daiane, Fábio, todos que nos ouvem na Jovem Pan. Esse é o tema dos últimos tempos no Congresso que eu tenho visto, Rejane, mais sensível, tá certo? Começou essa discussão e existe uma distância muito grande de um consenso. Durante esse debate, para mim, particularmente, ficou claro de que essa regulamentação tem que existir, ela não deve ser só governamental, ela deve ter a participação do governo, das empresas e da sociedade civil. O que acontece que prejudica muito esse debate é até onde é regulamentação, até onde é censura. Esse limiar é que é a dificuldade do sucesso dessa regulamentação que no íntimo todos acham necessário. Por enquanto, quem diz o que é o que não é são as plataformas, são as Big Techs. Isso. Né? E quem regula as Big Techs? O debate, Rui, está completamente envenenado pela questão ideológica, lá em Brasília especificamente? No meu entendimento, completamente não, mas está envenenado em relação a essa questão, porque realmente você tem um limiar, você chegar a uma solução final nessa questão não é fácil. Tanto que na Europa, onde mais avançou, ele passou por fases. Porque você tem que ter uma ação e depois você tem que ver como é que na prática essa ação funcionou e aí você vai tendo um segundo tempo, um terceiro tempo, um quarto tempo até você chegar, vamos dizer assim, numa regulamentação final. Logicamente que você tem que começar de uma tentativa inicial. Esse é o objetivo. A gente falou uma pauta que não acabou avançando no Congresso Nacional, mas teve uma que é um debate de décadas e que felizmente foi concluída. O desfecho aí cabe à avaliação de cada um, que é a reforma tributária. Teve o seu apoio também. Como é que o senhor avalia o texto final promulgado pelo Congresso, deputado? O texto final foi o possível. Indiscutivelmente, a reforma ela tende a simplificar a vida das empresas. Não tinha sentido você ter uma empresa no Brasil que vendia para várias partes, vários estados, e em cada estado você tinha que ter um escritório de contabilidade, porque a realidade de cada lugar era uma realidade diferente. Então, em relação à simplificação, positivo. Em relação a custos, melhora nenhuma. No meu entendimento, muito pelo contrário. Tem setores como serviço que vão pagar uma carga maior porque o lobby do agro, o lobby de algumas indústrias, indiscutivelmente funcionou. Mas fazendo o mesmo raciocínio da questão da regulamentação das Big Techs, eu poderia dizer que essa reforma é uma reforma inicial, porque o Congresso sempre poderá revê-la. Então, nós temos que partir de um ponto de partida e conseguimos. E aí, trazendo também para essa discussão, uma questão que eu acho que faz parte do contexto, a gente não é uma sociedade, apesar de estarmos na era da informação, tem informação demais, mas tem pouca educação. E existe todo um debate também sobre a questão da reforma do ensino médio, né? A reforma do nosso ensino, da nossa grade, enfim. E eu acho que essa questão, inclusive, de combate às fake news, de combate à rede de desinformação, ela passa pela questão da educação, das pessoas aprenderem a identificar uma notícia falsa, né? A combater essa rede do mal, porque é uma rede do mal, usada como uma arma política de forma muito estratégica, que deu certo, não só aqui no país.
E aí passa por essa questão muito da educação, da formação cidadã, né, que vem desde a criança, para que ela vá se alfabetizando nisso. Como é que fica essa discussão também por lá, Rui? Isso não tem sido tão tratado, mas é um tema que você até me chamou a atenção agora, muito importante. O brasileiro é, por característica, muito emotivo. Então ele, muitas vezes, entrando no tema de redes sociais, ele embarca com muita facilidade num campo que ele tem simpatia. Sim. E aí ele não vê mais nada. A notícia que chega passa a ser uma notícia real. E há vários estudos que demonstram isso, que você tende a acreditar numa notícia quando você já tem muita simpatia pelo assunto, então Isso, se torna muito mais correto. fácil. Isso é extremamente perigoso, porque eu particularmente tenho visto pessoas que eu tinha uma imagem, uma leitura em relação a ela, que me passa determinada coisa que, tipo, eu não estou acreditando que fulano está mandando isso para mim. Eu não estou acreditando que fulano não se apercebeu que essa notícia é uma notícia tendenciosa. Então, essa educação que você chamou a atenção, ela é muito importante para as pessoas, pelo menos, terem um freio, um filtro, uma observação mais real, mesmo quando tem simpatia em relação ao assunto. Pegando o gancho dessa questão da desinformação, houve recentemente um embate, né, um debate entre o senhor e bolsonaristas aqui da Paraíba sobre uma votação que tratava de linguagem neutra também lá no Congresso Nacional. E aí, de um lado, diziam que o senhor era a favor da linguagem neutra, do outro o senhor desmentia. O que é que realmente aconteceu ali em Brasília, Rui? O que realmente aconteceu, por acaso até trouxe o projeto, porque muitas vezes me perguntam isso. A gente já tinha, nós já tínhamos aprovado o projeto, que é um projeto até interessante, que institui a Política Nacional de Linguagem Simples nos órgãos e entidades da administração pública, direta e indireta, de todos os entes federativos. O que é isso? É que na repartição pública, você tem tanto informação por parte das pessoas quanto por parte de placas, que tivesse uma linguagem mais fácil para as pessoas. Isso já estava claro no texto, no artigo 5º, que quem iria reger isso era o vocabulário ortográfico da língua portuguesa, que é o VOLP, que é inclusive escrito pela Academia Brasileira de Letras. Então aí não tem nenhuma linguagem neutra. Então isso já estava consolidado no texto. O que é que aconteceu? Se fez um destaque tratando desse tema desnecessariamente, porque já está no projeto, e a assessoria de alguns partidos, como do Podemos, do PSTB e outros, votaram contra o destaque não pelo mérito, mas porque o assunto já estava bem claro no projeto. E aí aproveitaram esse fato para fazer ali o chamado carnaval político, que isso tem acontecido na Câmara nas mais diversas situações, nesse formato, inclusive de destaque. Rui, passando agora para um outro assunto que eu acho que movimentou bastante, a gente tocou nesse assunto essa semana, que foi a questão do aumento do fundo eleitoral, né, para as disputas de 2024. A gente teve um aumento muito considerável, né? Ano que vem esse fundo vai ser de 4,9 bilhões, é um valor equivalente ao da eleição presidencial do ano passado, né? E ele é praticamente o dobro do fundo eleitoral de 2020. Obviamente que a democracia ela tem um custo, ela precisa ser financiada, mas esse aumento, né, é praticamente o dobro do que foi em 2020, é viável? É um aumento justificável para você? Não, injustificável, tanto que eu votei contra. Eu acho que o fundo eleitoral deve existir. Na eleição passada foi de 2,5 bi e o correto era você corrigir esse fundo, era a proposta de 2,7 bi. E aí foi para 4,9. Não, aí dobrou. Praticamente dobrou, Sim. né? De 2,5 para 4,9, 5, dobrou. Pronto. Aí entrou na área do abuso. Em virtude disso, eu votei
contra esse aumento do fundo eleitoral. Não por ser contra o fundo, mas pelo abuso do valor. Quer dizer, num país que você tem aí inúmeras necessidades, um volume enorme de pessoas, de cada 10, 6 têm dificuldade de se alimentar, e você põe 5 bi em fundo eleitoral, está caracterizado aqui um exagero bastante claro. Isso acaba, de uma forma ou de outra, mesmo que você tenha se posicionado contra, te beneficiando nas eleições do ano que vem? Não, porque você tem o teto, né? Sim. Você tem o teto. Então, como no meu partido, candidato em capital, só tem a minha candidatura, a princípio eu já teria o teto. Então, para mim, não mudou nada. Mas o que eu me refiro é o abuso de recursos e como esses recursos efetivamente são investidos. Porque existe muita denúncia de repasse para determinados candidatos e de devolução para terceiros. Isso sem falar existe. De candidaturas laranjas, né? Que tem a tendência de diminuir, acontecia principalmente com mulheres, né? Mas a Justiça Eleitoral apertou bastante essa questão. Tem uma tendência a diminuir. Mas, de maneira prática, não tinha necessidade desse aumento abusivo do fundo. Mas, nesse sentido, qual é a responsabilidade do Podemos? Qual a responsabilidade do Podemos nisso? Não, aí é de cada um, porque parte da bancada votou a favor, parte da bancada votou contra. Eu votei contra. Ainda falando do orçamento, o Congresso tem avançado muito, né, no poder que tem sobre o orçamento federal. E essa é uma discussão que está posta, né? Existe hoje já denominações de que estamos num semi-presidencialismo, semi-parlamentarismo. Enfim, eu queria entender qual a sua posição em relação a esse assunto, porque os deputados federais, senadores, são extremamente beneficiados com muitas emendas, com muito poder na indicação do orçamento federal, enquanto o executivo tem dificuldade de colocar em prática o programa de governo. Né, e até porque, pegando carona no que Daniel está colocando, é muito comum que o legislativo acuse o judiciário de estar legislando, né, de estar entrando na esfera do legislativo. Mas o legislativo, e muito em função dessa questão das emendas e tudo mais, acaba também executando, né? Indiretamente, mas executa, ou seja, sendo dono também do executivo. Então, a gente está tendo aí uma salada mista. Vamos lá. Primeiro, é importante, aí você tem que individualizar esse recurso, seja muito ou seja pouco, de que maneira os parlamentares estão investindo. Aí eu tenho a consciência bastante tranquila. O pilar maior dos recursos que nós recebemos são exatamente para manter trabalhos na área da saúde, como Laureano, como São Vicente. Ontem eu estive no Laureano, amanhã vou para São Vicente, nas entidades sociais, como a PAI, Aspam, Vila Vicentina, lá da Providência e várias outras, além, logicamente, de obras e equipamentos para várias cidades do estado. Seguindo o comentário anterior em relação ao fundo eleitoral, o Legislativo passou um período, aí eu digo há uns 20 anos atrás, onde você sequer tinha uma emenda impositiva, você tinha ali um valor subjetivo e não conseguia, muitas vezes, resolver, destinava uma cidade, mas acabava, por uma questão política, não empenhando e não resolvendo, o que era constrangedor. Hoje, pelo menos, você tem o recurso para todo mundo, quer dizer, independente de você ser da situação ou você ser da oposição, você tem recursos ali garantidos, o que dá uma autonomia legislativa muito maior para você não fica tão dependente do governo. Agora, como aconteceu no fundo eleitoral, para ser bem honesto, indiscutivelmente, antigamente era uma situação constrangedora, como eu disse, você passou por uma situação de normalidade, de segurança, e agora se avançou mais para o exagero. Foi mais ou menos o que aconteceu em relação ao fundo eleitoral. Então, o senhor não é favorável a esse avanço do Congresso no orçamento?
Eu sou a favor que exista uma parte do orçamento impositiva garantida. Dentro da pergunta de vocês, o meu sentimento é que se avançou demais. Há um exagero. Da mesma maneira que eu acho o fundo eleitoral importante, defendi a correção e dobrar foi um exagero. E isso, em breve, a não ser que vire um parlamentarismo, existe uma tendência de que isso seja revisto. E você de é a maneira favor prática, que sou. o parlamentarismo? Não necessariamente. Não necessariamente. Acho que pode até ser uma experiência, mas nunca pensei. No passado, que quando houve essa dúvida, eu apoiei o presidencialismo. Indiscutivelmente, o que está acontecendo no Brasil, em todas as partes, é uma invasão do poder alheio. O STF tem, de certa forma, invadido o legislativo. O que aconteceu agora na questão da enfermagem foi um absurdo que nós vamos, inclusive, retomar e corrigir. Mas isso não se dá porque o próprio legislativo provoca o judiciário? Não, eu estou lhe dando um exemplo muito claro da enfermagem que nós votamos o projeto, aprovamos, mostramos a fonte de recurso e... Mas você está citando um caso, eu falo de uma forma majoritariamente... Não, tem determinado tema que não pode ainda não ter passado pelo legislativo, que é mais demorado, porque você não tem aí 10, 12, 15 pessoas para julgar. Você tem 513 numa casa e 81 em outra. Mas você tem outros assuntos, por exemplo, nessa questão da enfermagem. A enfermagem, o STF querer botar uma carga horária de 44 horas, que nem existe no Brasil, falar em regionalização, que já acabou no Brasil há muito tempo, naquela época, no passado, quando você tinha salários mínimos por cada região, e isso é um absurdo. Isso é uma invasão muito clara que será corrigida agora. Tem um projeto nascendo no Senado para exatamente deixar isso mais claro. Mas, voltando ao tema, invasão do judiciário no legislativo e nessa questão orçamentária da mesma forma do legislativo no executivo. Vamos já trazer esse assunto para retomar a nossa entrevista com o deputado federal Rui Carneiro. O sentimento de Cássio Cunha Lima de que falta a Bruno o reconhecimento de quem lhe antecedeu é o mesmo sentimento do grupo político em geral, que o senhor faz parte como aliado, deputado? Olha, Daniel, eu não participo muito de Campina. Meu assunto aqui é mais em João Pessoa. Cássio tem mais propriedade, sem dúvida nenhuma, até porque é de Campina e fui prefeito 3 vezes em relação a essa questão. Eu torço para que o grupo permaneça unido. Indiscutivelmente, o sentimento, para lhe responder a pergunta, é que Bruno tem que fazer alguns ajustes, seja na gestão, seja na pessoa do próprio prefeito. Mas, para mim, indiscutivelmente, é um cara bem intencionado. Vamos torcer para dar certo. Falta valorização ao legado de Romero Rodrigues? O senhor avalia assim? Acho que em determinado momento registros que deveriam ter sido feitos não foram. Você acha que essa aproximação de Bruno com o veneziano, essa insistência de Bruno com o veneziano, vai na contramão daquilo que o grupo tem pregado? Não, acho que isso aí não tem nada a ver. Essa questão de Veneza... O problema é esse que foi citado por Cássio. O problema é de convivência. Quando o veneziano veio apoiar Pedro no segundo turno, se consultou Romero. E não houve nenhum problema. Não existe, que eu conheça, nenhum problema entre Romero e veneziano. Convivem muito bem no Congresso, lógico, sempre foram adversários, não estão ali tão próximos, mas não existe, pelo menos que eu conheça, problema de Romero em relação a veneziano, ou chateação, não, o veneziano entrou, eu tenho que sair, eu não vejo nada em relação a isso. E por que Romero, na tua leitura, vem se mantendo distante, preferindo não entrar na dividida, na disputa, enfim, vem se mantendo ali neutro? Romero está insatisfeito com a condução. Se isso vai torná-lo candidato mais à frente ou não,
Aí só ele sabe, é uma decisão dele. Inclusive, Romero é o novo líder a partir do próximo ano do seu partido Podemos, lá em Brasília. Trabalhamos muito para isso, inclusive. Isso é um indício de que Romero não deve deixar o Congresso e buscar se aventurar em Campina Grande com uma candidatura? Você acredita mesmo nisso? De repente que Romero entraria nessa dividida e faria oposição a Bruno? Rejane, política tudo é possível. Romero não trata muito desse assunto. Ele não sinaliza, a princípio, querer ser candidato. Ser líder fortalece indiscutivelmente o parlamentar de todas as maneiras, mas tira um pouco do tempo dele até para cuidar dos outros deputados. O líder é muito demandado pelos deputados. Eu diria que ganha, por um lado, você fica mais forte, você está ali toda semana com o presidente, na reunião de líder, você consegue mais liberação de recursos do que os demais, porém, no quesito tempo, está ali os deputados toda hora ali procurando para pautar um projeto, para resolver algum problema. Então, tem o lado positivo e o lado negativo. Vamos trazer para João Pessoa, então. A aliança do senhor, agora no Podemos, com o PSDB parece ser muito firme, clara, mas os demais partidos que estiveram juntos nessa última eleição, MDB, União Brasil, essas parcerias podem realmente vingar aqui em João Pessoa também, na sua pré-candidatura, Rui? Acredito que sim, a lógica política também sinaliza que sim. O veneziano veio apoiar Pedro, inclusive é importante colocar, tivemos uma candidatura exitosa e vitoriosa em João Pessoa, com a votação de mais de 70 mil votos, que é, no meu entendimento, a sinalização do sentimento de oposição, do sentimento de mudança que não mudou. A administração hoje é uma administração cansada, ultrapassada, que poderia ter realizado muito mais, que tem índices ruins. Por exemplo, você chega aí, estava vendo no jornal de vocês uma matéria da saúde, da falta de um médico numa UBS aqui em Mandacaru. João Pessoa hoje tem a pior nota na atenção básica de todas as capitais do Brasil, no Previne, 3,67. Isso sinaliza o quê? Falta de médico, falta de consulta especializada, falta de exame, falta de remédio. É o mais grave porque é a porta de entrada da saúde. O prefeito esteve aqui nesta semana e eu questionei sobre saúde, enfim, sobre vários temas. Ele relatou que ao receber a gestão do ex-prefeito Luciano Cartacho, que é adversário em comum de vocês, existia dezenas de unidades de saúde sem médico e que isso estaria sendo sanado agora na gestão dele. Em comparação à gestão de Luciano Cartacho, o senhor acha que o Cícero conseguiu avançar ou está ali no mesmo patamar? Vou lhe responder, mas vou concluir a outra pergunta. Certo. Então, nós temos conversado bastante com o PMDB, com o Novo, com a União Brasil, e acredito sim que nós possamos repetir a aliança aqui vitoriosa do segundo turno. Em relação à saúde, no meu entendimento, já não era boa e piorou bastante. Porque 3 anos já se passaram, tá certo? E João Pessoa, tá aqui o documento, tem dos 223 municípios da Paraíba, ele está em 217 em qualidade. Quer dizer, praticamente quase o último. Nas capitais do Brasil, é a pior nota, 3,67. Pior nota de atenção básica nas capitais do Brasil, incluindo o Distrito Federal. Para comparar, aqui do lado, enquanto João Pessoa tem a nota 3,67, Maceió tem 7,60, Natal tem 6,40. Então, isso é um indicador gravíssimo. Se você chegar, por exemplo, na questão fiscal, João Pessoa é a 3ª pior capital do Brasil em gestão fiscal, índice Firjan. Se você chegar na educação, recentemente, o PENAI, que é do Ministério da Educação, enviou uma documentação à Prefeitura
tratando de merenda. Uma situação gravíssima da merenda de João Pessoa. Então, você está falando de gestão fiscal, você está falando da merenda dos alunos, você está falando de alunos que não receberam fardamento todos os anos. Eu estou indo para o básico. E você está falando de atenção básica, a pior nota das capitais do Brasil. E isso atinge diretamente o mais humilde, quem mais precisa, aquela família que precisa da unidade básica de saúde para um exame, para um remédio e não tem, por isso a nota baixa, a criança que se alimenta mal em casa e a escola é o refúgio dela, não só do estudo, mas também alimentar e tem graves problemas de alimentação. Essa é a realidade de João Pessoa. Não adianta encobrir, porque você tem os números para provar. Isso aqui são índices nacionais, isso aqui não são números de Rui Carneiro. Eu estou apenas lendo. Isso é o Previne lá da Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção Primária, SAPS. Deputado, dentro desse embate político que o senhor tem muito forte, inclusive quando lançou a pré-candidatura, fez um discurso muito duro contra o prefeito Cícero Lucena, houve uma reação. O deputado federal Messinho Lucena insinuou que as suas emendas têm vínculos políticos muito fortes. O senhor destina emendas para o HELP lá em Campina Grande e o HELP pertence a um grupo que lhe apoia politicamente. Como é que o senhor viu essa afirmação de Messinho Lucena em relação às suas emendas em Campina? A minha atuação ela é voltada mais para a saúde. Então eu atendo a todos os hospitais. Se você chegar em Natuba, que por acaso do destino Napoleão Laureano, o homenageado no Hospital de João Pessoa, nasceu lá, nós estamos equipando 100% o hospital. O Hospital HELP em Campina Grande, nós ajudamos com equipamentos. Ele foi inaugurado, é o maior hospital da Paraíba. É só ver se os equipamentos estão lá ou não. É uma questão muito simples. E isso é muito importante para João Pessoa. Mas o questionamento que foi feito é que o senhor mandou emenda para uma região que não atua politicamente. O senhor mesmo afirmou aqui que não tem muito vínculo em Campina Grande. Mas, e que mesmo assim é um hospital que pertence a um dos principais doadores da sua campanha. Primeiro, eu vou lhe fazer duas correções. A primeira correção é: o Hospital HELP não atende só Campina Grande. É toda a região, né? Toda a região. E eu sou votado em várias cidades da região. Dá um exemplo. Taperoá, se acontece algum fato grave, vai para Campina Grande. Sumé vai para Campina Grande. Poderia citar aqui outros exemplos. Além de que esse hospital faz com que os pacientes não cheguem a João Pessoa. Então, lhe corrigindo na primeira afirmação. Na segunda afirmação, o meu vice-prefeito na eleição passada era Zé Gadelha. E é natural que ele recebesse doação dos familiares. Então, a doação não foi nem sequer feita na conta do candidato a prefeito. Foi feito na conta do candidato a vice, que é parente deles, que é uma coisa natural, né? Seu irmão é candidato, você doou para o seu irmão. Aí quiseram fazer essa vinculação maldosa. Por que esse atrito tão forte de antigos aliados, o senhor e Cícero Lucena, hoje com um embate tão forte, com acusações tão pesadas, não tem debate tão forte, tem um debate político da cidade. Mas o senhor fala em esquemas dentro da prefeitura, enfim. Bem, eu falo de um histórico de condenação no TCU por desvio de recurso público. Está lá, não sou eu que criei. Com o voto de todos os ministros, com o voto do relator. Falo de uma série de ações de improbidade. Eu falo do que é real, eu não crio, eu não faço ilação. O senhor fiscaliza, como é que o senhor faz essa fiscalização das emendas que o senhor destina? A gente está acompanhando aí de perto, né, o escândalo no Hospital Padre Zé envolvendo a gestão do Padre Egídio, que tem recebido emendas dos parlamentares. Como é que o senhor faz esse controle? Controle 100% é impossível, eu visito. Por exemplo, já fui no HELP e constatei que os recursos que eu coloquei para determinados equipamentos, os equipamentos estão lá, estão funcionando. Ontem eu fui no Laureano.
Por exemplo, no Laureano, nós duplicamos a ala de quimioterapia. Tive lá ontem, está funcionando. Colocamos ar-condicionado nas enfermarias. Colocamos agora que vai começar a obra, junto até com o veneziano, uma emenda lá para a recepção, o ambulatório, que é uma área construída na década de 80. E aí nós vamos fiscalizando. Estamos duplicando agora a UTI no Hospital São Vicente, de 10 para 20 leitos, no primeiro andar que estava desativado. Estou indo para lá agora, a obra está em curso. Ano passado eu coloquei 1.250.000, agora coloquei mais 500, porque houve uma correção na obra, exatamente para a obra ter seu término garantido. O senhor também colocou recursos no Padre Zé? Coloquei recursos também no Padre Zé. Conseguiu fazer esse acompanhamento? Não, sempre fui no Padre Zé, chegava lá com o Padre Egídio e as coisas estavam funcionando. Nunca houve um relatório, deputado, tipo, olha, eu quero saber para onde está indo, como é que está sendo, ou seja, inclusive isso que vem sendo cobrado da própria gestão pública nesse sentido, de, olha, a gente foi aprovada uma lei, né, pelos deputados aqui, colocando exatamente isso. Olha, a partir de agora a gente quer um relatório, que deveria acontecer desde sempre, né? Não, o relatório os hospitais têm. Agora, quem eventualmente esteja de má fé, você pode maquiar relatório. Mas é importante colocar que o desvio do Padre Zé não é desvio de pequenas emendas de vereador, de deputado estadual, de federal. O Padre Zé, o Padre Egídio, ele coordenava um programa do governo do Estado. No meu entender, desnecessariamente. O desvio veio desse recurso do programa Prato Cheio. Isso aí, você trazendo aqui, o pessoal do GAECO, com muita facilidade, vai explicar. Coloquei, inclusive, agora, recurso também no Hospital Padre Zé, sobre a gestão do Padre George, que nós temos já um trabalho com ele, inclusive de muitos anos, lá na Padre Pio, com crianças com microcefalia, crianças com deficiência, idosos, ali atrás da Promac, que é uma pessoa que eu tenho na maior conta. É importante que não nos deixemos contaminar em relação a essa questão do Padre Zé e abandonar o hospital, passar a generalizar em relação a todas as entidades. Tem Sem entidades dúvida. aqui com trabalhos magníficos, a exemplo da APAI, e, como você disse, não deixar o Padre Zé, que é um hospital centenário, fechar. E é um hospital que tem um simbolismo, aquele doente terminal, para você liberar a vaga, muitas vezes do Laureano, do São Vicente, do Trauminha, ele vai para o Hospital Padre Zé. Então é um hospital muito importante e simbólico para a cidade. O deputado HU recentemente nomeou um novo diretor administrativo, o André Coelho, que é muito ligado a Pedro Cunha Lima, mas estão colocando na sua conta essa indicação isso aí política. faz parte do jogo político que é inventado. Mas tem participação sua? Nenhuma participação minha. A indicação, para ser bem honesto, foi 100% do senador veneziano, que é quem tem força no governo. Aliás, eu não tenho cargo no governo, inclusive. Eu não faço política de cargo, eu faço política de trabalho. Ainda falando na política do ano que vem, enfim, eleição, né? O senhor falou aí que está buscando o Efraim com União Brasil, o veneziano com o MDB. Quais outras legendas o senhor tem conversado? O grupo bolsonarista dissidente do PL é uma possibilidade ou realmente vai ter a candidatura de Nilvan? Estamos conversando também com o Novo. Não, acredito que a candidatura de Marcelo Queiroga e Nilvan são candidaturas reais. O que nós estamos procurando é mostrar que a cidade precisa de um projeto arejado, de um projeto novo, que Cícero já teve a oportunidade dele, está aí concluindo o terceiro mandato, ou seja, 12 anos. 12 anos. No meu entendimento, João Pessoa poderia estar num patamar muito mais elevado, com índices muito melhores, principalmente em áreas que melhorem a vida dos mais humildes. Nós temos índices aqui, eu citei 2, vou citar mais um, alarmante. A região metropolitana de João Pessoa, isso é a região metropolitana do Brasil que tem mais analfabetos. Isso é de uma gravidade extrema. Então, quando você conjuga
esses números, é uma cidade muito grave que João Pessoa vive. Às vezes as pessoas que estão mais na área nobre não se apercebem disso, porque elas frequentam pouco essas áreas mais humildes, mas a situação da periferia de João Pessoa é uma situação muito grave, da qualidade do transporte coletivo, que perdeu linhas, que é uma frota antiga, que é a segunda passagem mais cara do Nordeste, até esses índices que eu me referi, falta de fardamento, merenda de má qualidade, essa questão da atenção básica. Então, essa conjugação de fatores é muito grave para a vida do mais humilde. É essa realidade que nós queremos mudar. Eu estou aqui com um resumo do ranking de competitividade dos municípios e coloca João Pessoa na posição 161 em relação aos demais municípios aqui. Então, a gente tem alguns municípios mais bem posicionados. Você está falando em relação aqui? Um município no desempenho da região. Estou falando da região aqui, da região Nordeste, aparece Fortaleza, Sobral, depois João Pessoa, mais bem posicionados no sentido da competitividade. Como é que o senhor vê isso? Tem que ver 161 de quantos? 161, são mais de 5 mil municípios no país. Você tem que analisar qual é a área. Eu não sei que dado é isso. Qual é a área para a gente ver. Os dados que eu tenho aqui, que eu lhe disse, estão aqui. Questão fiscal, a terceira pior de todas as capitais do Brasil, índice Firjan, o outro do Previne. Em relação à saúde, o senhor tem percebido que a cidade cresceu, o próprio IBGE constatou isso, João Pessoa tem crescido bastante, a população, enfim, isso traz também um desafio para a gestão da cidade. Como é que o senhor vê a necessidade de um planejamento maior? O que é que o senhor achou do plano diretor, por exemplo, que foi aprovado aqui em João Pessoa? O plano diretor foi feito para os empresários, para alguns empresários. O prefeito, inclusive, passou um constrangimento lá na COP, porque é uma das gestões que mais desmatou na história da cidade. Isso é outro fato muito grave. Tem, inclusive, a doutora Andréa Porto, dado o curso de Geografia lá da Universidade Federal da Paraíba, era até uma sugestão de entrevista aqui, ela tem detalhes em relação a isso. O quanto essa administração tem desmatado e tem priorizado alguns empresários em detrimento da cidade como um todo. Em relação ao crescimento, indiscutivelmente, até por não ter Espigões à beira-mar, ser uma cidade ventilada, agradável, com custo de vida mais barato em relação a Rio, São Paulo, tem muita gente, principalmente aposentados, que tem se mudado para cá. E, logicamente, isso é bom porque eles já têm uma renda garantida, muitos não estão em busca de emprego, mas estão investindo aqui, comprando apartamento e com o seu gasto do dia a dia. É importante se ter essa visão, até de trazer mais gente com esse perfil, mas nós temos que preparar a cidade para uma nova população. Nós estamos aí 833 mil habitantes, a caminho aí de 1 milhão. Temos um grave problema de trânsito. Então, essa questão da infraestrutura urbana tem que ser visto e, que eu toco muito nesse assunto, nós temos que tratar de uma vez por todas com coragem e determinação, que não muda nunca, essa questão do transporte coletivo. Enquanto em João Pessoa não houver subsídio ao transporte coletivo, não se encerrar esse esquemão, você ter uma frota mais nova, você voltar às linhas que foram retiradas na pandemia, você continua um processo de aumento de carros. E isso faz com que o trânsito da cidade é um dos itens, no meu entendimento, o principal item que faz com que a cidade cada vez tenha mais trânsito, porque o cidadão
não se sente confortável em andar num ônibus que quebra, que é atrasado, que é caro. Recentemente lançaram aí o Geladinho. No primeiro dia, 3 ônibus quebraram. Um na Praça do Miramar, um ali próximo à Unip e o outro teve dificuldade parou porque não estava funcionando para levantar a cadeira de roda para o passageiro entrar. Então, o outro comentário é de que esses ônibus foram vendidos como estavam chegando ônibus novos em João Pessoa. Isso é uma mentira. Eu peguei a placa de vários e os ônibus não são novos. Tem 2018, 2019, ali foi feito uma arrumação para fazer a mídia. Quem anda, indiscutivelmente, tem essa percepção. Esse tema, ônibus, é um tema importante que tem solução. Isso já está acontecendo em várias cidades do Brasil, de segurar o preço da passagem, de diminuir, de gratuidade nos fins de semana, enfim. E aqui não existe, estranhamente, aqui não existe nenhuma iniciativa em relação a isso. Para mim é surpresa. Deputado Federal Rui Carneiro, muito obrigado pela sua presença aqui. Feliz Natal, que já passou, e feliz Ano Novo, que está chegando. Eu é que agradeço a oportunidade. Estarei sempre à disposição aqui para a gente discutir o mandato, discutir João Pessoa, desejar a vocês um bom ano e a todos que nos ouvem.